Olá, eu sou a professora Cláudia Fávero de Língua Portuguesa e estou aqui hoje para fazermos a resolução das atividades. Então, peguem o livro, volume 3, a unidade 7, a página 15 e vamos lá. Bom, então respondida a questão 28, né, da página 15, vamos fazer alguns comentários sobre ela. Ali nós temos a relação de causa e consequência. Essa questão foi retirada da prova Brasil, tá? E devemos então entender ali qual foi essa relação, né, de causa e consequência entre as partes e elementos do texto. Temos ali a função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Cavadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" Esse é um trecho, né, do texto de Eduardo Galeano, do livro dos Abraços. A pergunta é a seguinte: o menino ficou tremendo, ficou gaguejando. Por quê? A viagem foi longa? As dunas eram muito altas? O mar era imenso e belo? O pai não o ajudou a ver o mar? Bom, o que nós temos que pensar? Que as ideias e os fatos de um texto podem estar interligados, né? Sendo um o efeito, a consequência ou o resultado de um outro anterior. Então, perceber as relações de causa e consequência, portanto, é o quê? É uma habilidade muito importante para um bom leitor. Lembre-se que nós comentamos que sempre, dentro do tempo cronológico, o que aconteceu primeiro seria a causa. E o que vem em sequência, né, depois, seria a consequência. Então, vamos analisar as alternativas ali. A viagem foi longa. Bom, no enunciado da questão ali, destaca-se um fato, né? O que acontece? O menino treme, ele gagueja. O uso da palavra porquê vai nos evidenciar o quê? Que há um motivo para que isso tudo tenha acontecido, uma causa para essa reação do menino. Sendo assim, precisamos o quê? Reler a narrativa e identificar então qual é a causa, né, dele tremer, dele gaguejar, certo? Como não há informação da duração da viagem, a alternativa A, que fala que ali a viagem foi longa e isso com que fez, né, que o menino tremesse, gaguejasse, não é válida, né? Então a letra A a gente já consegue descartar. Relata-se lá no texto que existam dunas, que há dunas altas, mas não há nenhuma associação, né, com a reação do menino em relação às dunas. Então, a alternativa B não completa adequadamente o enunciado, correto? Então, já descartamos a alternativa A e a alternativa B. A narrativa termina com o pedido do menino ao pai, correto? Porque, né, quando ele diz lá, e quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" O que nós temos ali? Não se sabe, né, o que o pai fez, o que o pai respondeu. A relação apresentada, então, na alternativa D não é válida, porque nós não sabemos o que realmente o pai fez após esse pedido, certo? Já na alternativa C, ele diz o seguinte: e foi tanta imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. O uso das palavras tanta e o que indicam que a reação, então, nesse caso, é a consequência de avistar o quê? De avistar o mar pela primeira vez. E o impacto disso para o menino, né, é o que faz com que ele gagueje, com que ele fique trêmulo.
ele se impressiona diante de tanta beleza, né? E imensidão. Então, logo, a alternativa C é a alternativa correta, né? Então, ele vai ficar tremendo e gaguejando porque o mar era imenso e belo. Então, a alternativa correta, alternativa C. Vou terminar essa correção com uma frase, tá, do Racionais, que eu acho assim muito interessante e gostaria que vocês pensassem um pouquinho a respeito. É o seguinte: não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. Então vejamos, a nossa aula, né, foi sobre causas e consequências. Nós comentamos que para toda causa, né, existe uma consequência. Então, se nós ficarmos parados, nossa vida não vai mudar, certo? O nosso futuro é a consequência do presente. Por quê? Se hoje, né, eu estudo, eu tento entender, procuro tirar as minhas dúvidas, eu vou ter como consequência um bom aprendizado, certo? Então, futuramente, eu só vou ser bem-sucedido se hoje, no meu presente, eu correr atrás de tudo isso, desse conhecimento, ok? Então, levem a frase aí para vocês, pensem bem e lembrem-se, né? Tudo que eu faço hoje trará consequências para o meu futuro. Então, se eu agir bem hoje, as consequências serão boas, certo? Beijo e até uma próxima. Tchau, tchau.